E eu pedi agora para Paulo conferir os microfones, ele me falou que não tinha mais nenhum aqui. Então, se o seu ainda está aberto, por favor, feche. Vamos lá, de novo. Vai dar certo. Então, Deus colocava no meu coração, desde o início, quando ia preparando a formação para vocês, sobre a experiência que precisamos ter com Nossa Senhora. Muitas vezes, como eu dizia, Nossa Senhora é alguém que nós não somos próximos. Até gostaríamos de ser, mas muitas vezes não nos sentimos próximos. Então, é aquela que a gente ouve falar desde criança, muitas vezes. A gente escuta falar sobre a mãezinha do céu quando é criança. A gente vai crescendo, muitas vezes vai achando que é algo difícil, distante de nós. E quando crescemos, muitas vezes vamos tentando retomar aquilo que um dia perdemos, ou aquilo que um dia talvez nunca tenhamos vivido. E Nossa Senhora, hoje, ela deseja nos dar essa experiência de amor. Thaisa falava para a gente na semana passada que, mais do que todos os títulos de Maria, o que ela mais gosta de ser chamada, certamente, é o de mãe. Então, Deus ia colocando muito forte no meu coração, quando eu rezava hoje, sobre essa necessidade de termos essa experiência com a Virgem Maria, de trazermos ela para a nossa vida, para próximo de nós. Quando eu conheci essa devoção, né, há alguns anos, pela primeira vez quando eu me consagrei, eu não sabia muita coisa sobre a devoção, sobre Nossa Senhora. Algumas pessoas iam se consagrar, me chamaram e eu fui, e bendito convite que me fez me aproximar mais de Nossa Senhora e conhecê-la melhor. E a gente vai conhecendo Maria até o fim da nossa vida. Não é como numa escola que a gente se forma e pronto, agora eu me formei, agora eu tenho um diploma. Não, a gente vai conhecendo Nossa Senhora. Quanto mais a gente vai abrindo o nosso coração para amá-la. Então, a nossa oração nesse tempo, meus irmãos, precisa ser como o Papa Francisco nos ensina. Jesus, faz-me amar Maria como tu amas. Então, esse precisa ser o desejo do nosso coração nesse tempo. E precisamos pedir a Nossa Senhora a graça de amar Jesus como ela ama e de pedir a Jesus a graça de amar Maria como ele o ama. E isso a gente vai vivendo dia após dia. Então, Nossa Senhora, ela não pode ser uma desconhecida para nós, ela não pode ser alguém que a gente ouviu falar, mas que ela é distante de nós, e ela não pode ser alguém que a gente sabe que é mãe, sabe que é rainha, mas a gente não recorre a ela. Então, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar uma história que se conta que numa das aparições de Nossa Senhora, ela, a vidente, né, a pessoa que vê, pergunta por que existem aqueles raios que na mão dela, que alguns estão brilhosos e alguns estão apagados. E aí ela responde que, na verdade, os raios que estão ali, muitos estão ali porque as pessoas não foram buscar as graças. E aí ela vai explicando por quê que tantos não foram buscar as graças porque não recorrem a ela. Não conseguem as graças porque não recorreram a ela. Então, por isso tem aquela oração tão conhecida, aquela jaculatória tão conhecida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, meus irmãos, que graça nenhuma na nossa vida deixe de ser buscada porque não deixe de ser alcançada porque não fomos buscar. São Luís, que celebramos hoje, ele nos diz que Deus juntou todas as águas e chamou de mar, e juntou todas as graças e chamou de Maria. Então, todas as graças, meus irmãos, todas as graças, não tenham dúvidas disso, todas as graças passam por ela. Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Então, nós vamos tratar hoje sobre as falsas e as verdadeiras devoções à Nossa Senhora, mas nós precisamos começar falando sobre quem ela é e quem ela precisa ser para nós. Não quem ela é e pronto, mas quem ela precisa ser para mim e para você. Especialmente aqueles que serão os consagrados e aqueles que já são consagrados e desejam renovar e reavivar essa chama.
Então, irmãos, o que eu gostaria de falar para vocês hoje, antes da gente entrar no tema específico, era mais uma vez falar aqui do tratado. Algumas pessoas têm medo do tratado, algumas pessoas dizem que não compreendem, algumas pessoas dizem que, na verdade, não leem, mas não conseguem chegar até o final. E, gente, é um livro tão pequenininho. Quando a gente olha, tão pequeno, mas tão profundo, tão rico, de um tesouro insondável. Eu ia lendo o tratado essa semana, para também renovar a minha consagração, ia lendo, ia anotando, ia me ficando extasiada com tanta riqueza sobre Nossa Senhora, que São Luís teve a graça de conhecer e de escrever. E aí eu queria trazer para vocês alguns. Então, se você está aí com seu caderno, com seu lápis, com a sua canetinha, eu queria pedir para vocês anotarem esses números, né, que na verdade são os tópicos, e eles são numerados dentro do tratado. Então, queria pedir para que algumas pessoas me dizem que não sabem como começar, e eu disse, comece do começo. Mas se você comece mesmo do início, da introdução, e vá lá para os capítulos, mas se você quer começar por alguns capítulos mais importantes, que você entende assim, porque, na verdade, tudo é muito importante, mas eu trouxe alguns aqui para a gente recordar. Eu queria ler com vocês, certo? Eu trouxe aqui o capítulozinho 5. Não vou chamar, ver como é que ele chama aqui. É o número 5, que diz assim: Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífico e divinamente do que em qualquer outro lugar do universo. Vou repetir, isso é o 5, tá? Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífico e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. Olha só que riqueza. Tem mais aqui, que achei muito interessante, que vai falando o tratado que Jesus ele quis começar os seus milagres por meio de Nossa Senhora. Vocês vão se recordar que o primeiro milagre aconteceu onde? Nas bodas de Caná, naquele casamento. Mas o tratado, né, São Luís nos lembra que pela palavra de Maria, pela presença de Maria, João foi santificado no ventre de Isabel. Então, quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, ali, né, vocês lembram que a palavra nos diz que João foi batizado ali, né, recebeu o Espírito Santo ali, batizado no Espírito Santo ali, estremeceu de alegria. Então, ali a presença de Nossa Senhora já santificou João no seio de Isabel. E ali, no pedido de Maria, naquele casamento, por meio da súplica de Nossa Senhora, da atenção dela àqueles noivos, Deus realizou o primeiro milagre antes da hora. Então, irmãos, eu poderia trazer aqui, né? Escrevi várias coisas ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo para vocês. Quando a gente vai lendo o tratado, a gente vai deixando que a nossa inteligência, que a nossa razão vá tomando uma clareza que talvez nunca nós tenhamos tido. Porque a gente vai ouvindo falar tão profundamente sobre Nossa Senhora e vai gerando no nosso coração uma sede ainda maior de conhecê-la mais e melhor. E aí esse conhecimento ele não precisa ficar só na nossa razão, mas esse conhecimento precisa ficar também no nosso coração e nas nossas atitudes e na nossa vivência. Então, eu lia hoje um pouco do que o nosso fundador Moisés vai falando sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós devemos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, mas também devemos pedir essa graça do Espírito Santo pelo coração de Maria, que é a esposa do Espírito. Então, quando a gente vai suplicando esse Espírito Santo, nós vamos sendo recriados, vamos sendo renovados, vamos sendo fortalecidos, reenviados pelas mãos de Maria, mas pelo Espírito Santo
que age em nós por meio da sua intercessão. E aí, meus irmãos, eu queria pedir para que você, assim, tentasse lembrar um pouco de quando você conheceu Nossa Senhora. Quando foi que você ouviu falar dessa boa mãe? Foi quando você era criança? Foi quando você era adolescente? Foi quando você era adulto? Tem uma música de Padre Zezinho, que os mais antigos talvez conheçam, eu cantava muito na minha infância, que a música diz, eu era pequeno, nem me lembro. Vocês conhecem essa música? Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Vocês lembram dessa música? E a música vai dizendo, depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, chateada e cansada, de rezar, não tinha nem vontade. Aí a música vai continuando, né? E vai falando dessa amizade que a pessoa tinha, no caso ele, né? Porque ele vai contando dele mesmo, o que ele vivia com Nossa Senhora, e que depois ele... Isso mesmo, eu também cantava na escola. E aí depois a gente foi se perdendo, e que grande perda nós tivemos quando nos distanciamos de Nossa Senhora. E ele vai dizendo, né? Me lembrei aí, me ajudem a lembrar a música. Depois fui crescendo, eu me lembro, fui esquecendo de nossa amizade, chegava lá em casa, chateado e cansado de rezar, não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente. Minhas mãos quase não se ajuntavam. Irmãos, quando foi que a gente perdeu o costume da criança inocente? Quando foi que a gente não mais chamou por Maria? Quando foi que a gente esqueceu que nós tínhamos mãe? Quando foi que a mentalidade protestante invadiu o nosso coração? Quando foi que nós resolvemos tudo por nós mesmos e achamos que Maria era dispensável, que nós poderíamos resolver tudo pedindo a Jesus e pronto, e fomos como filhos rebeldes que seguem o seu próprio caminho? Quando foi que fizemos isso? Talvez até não tenhamos deixado a igreja, talvez até não tenhamos mudado de religião, mas talvez a nossa experiência, a nossa amizade de criança, de filho com mãe, talvez tenha se perdido ao longo do tempo. Então, antes de... Eu teria o tema principal, né, do tratado para falar, eu vou entrar nele daqui a pouco, mas eu sentia muito essa necessidade de recordarmos, de trazermos ao nosso coração quem é Nossa Senhora para nós. Quem é aquela que está ao nosso lado a nos socorrer nas necessidades. Quem é aquela que não nos deixa sozinhos, mesmo quando erramos, mesmo quando caímos. Quem é aquela que nos momentos de aflição, de angústia, é ela que nos socorre. Então, que a gente possa trazer de novo ao nosso coração essa lembrança e essa experiência de Maria. Irmãos, a gente não pode pensar com a mentalidade de fariseu. Lembra dos fariseus que faziam tudo correto, que faziam tudo conforme a lei? Mas quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus, não reconheceram a santidade, não o acolheram como Senhor. Mas eles faziam tudo certo, eles conheciam a lei. Então, nós também não podemos ir para a nossa consagração a Nossa Senhora como um cumprimento de lei. Então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu mereço me consagrar a Maria, porque eu fiz todos os exercícios, eu assisti todas as aulas, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Não, não é essa a mentalidade que a gente precisa ter. A mentalidade que a gente precisa ter é: será que eu estou amando mais a Nossa Senhora do que eu amava antes de começar o curso?
Será que o meu amor, o meu respeito e a minha devoção por Maria cresceram? Será que agora, mesmo reconhecendo os meus pecados, mas eu recorro à misericórdia de Deus por meio de Maria? Será? E aí sim, quando a gente reconhece o nosso nada, quando a gente reconhece as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, aí a gente está preparado para se consagrar a Maria. Não quando a gente faz tudo certo, mas quando a gente deseja profundamente se unir a ela e se unir a Jesus por meio dela. Certo? Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Isso! O teu amor cresce. Eu só queria saber cantar. O teu amor cresce com a gente. Uma mãe nunca esquece um filho ausente. Hoje eu chego lá em casa chateada e cansada, mas eu rezo como antigamente. Ah, e a música ainda diz, né? Me ajudem aí a terminar. Faz tempo, viu, que eu não canto essa música. E a memória não é a mesma depois do Covid. Mas ainda lembrei bastante dessa letra, né? Mas ainda tem uma estrofe. Se alguém lembrar aí, pode colocar. Então, irmãos, vamos lá. Ave Maria, Mãe de Jesus, isso mesmo. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Eu não vou me arriscar a cantar, né? Mas Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Então, que a gente possa cantar essa música novamente no nosso coração. Talvez os mais jovens nunca tenham ouvido essa música. A gente tem jovens aqui, talvez nunca tenham ouvido, mas ao sair daqui, coloque a musiquinha lá no YouTube e escute. Porque, na verdade, é muito mais do que uma música, mas é uma oração de quem um dia conheceu Maria, um dia se perdeu dela, mas que hoje deseja voltar aos seus braços e ao seu coração. Certo? Então vamos lá para o nosso tratado, correndo. Olhe, eu vou pular agora para o 35. Queria que você anotasse aí o que é que fala o tratado no número 35. Diz assim: quando Maria lança raízes em uma alma, maravilhas de graça são produzidas. 35. Quando Maria lança raízes em uma alma, maravilhas de graça são produzidas. Irmãos, que no nosso coração possa existir raízes profundas de Nossa Senhora. Que nós, mulheres, possamos refletir Maria para todos aqueles que se aproximam de nós. Que nós, homens, possam, nós não, né? Vocês, homens, possam ser essa imagem viva da ternura, do cuidado de Nossa Senhora no meio de nós. Deixa eu trazer aqui mais alguma coisa que possa ter tratado. Eu anotei tanta coisa para trazer para vocês, mas o nosso tempo é pequeno. Vamos lá. Por meio de Maria, 49. Por meio de... Isso não é a página, não, gente. É o númerozinho do tratado, certo? Por o tópico, né? Por meio de Maria começou a salvação do mundo. E é por Maria que deve ser consumada. Então, foi por Nossa Senhora que a salvação começou no mundo, por meio dela, do seu ventre, que Jesus, né, veio até nós. Então, é por ela também que a salvação deve ser consumada. Outra coisa muito forte de Nossa Senhora que a gente precisa trazer no coração é a humildade, meus irmãos. A gente precisa ter no coração. Ter um coração humilde, ter um coração pequeno, daquele que ainda precisa aprender, de que aquele que ainda está a caminho, que ainda tem muito a viver. Então, que o nosso coração seja humilde como o de Nossa Senhora. Eu lembrei agora do iníciozinho do tratado, até anotei aqui que essa frase, quando eu lembro que eu fui para uma pregação ano passado de Emi, nossa cofundadora lá em Fortaleza, e quando eu vi ela pregando e dizendo isso, eu nunca mais me esqueci. Ela dizia que Nossa Senhora em nada queria aparecer.
É interessante porque muitas vezes a gente quer, né, aparecer, por isso que a gente reza a ladainha da humildade. Muitas vezes a gente quer ser lembrado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser, o que mais? A gente quer ser amado, enfim, nós queremos, muitas vezes a gente quer estar à frente, quer mostrar para os outros que sabe, quer mostrar para os outros que somos, muitas vezes a gente, sem perceber, a gente acha que lá no fundo do nosso coração que somos melhores, e o tratado diz isso para nós, né? Que toda a vida de Maria, ela permaneceu oculta. Tão profunda era a sua humildade, que para ela o atrativo mais belo, né, mais constante, era esconder-se dela mesma, de toda criatura, para ser conhecida somente de Deus. É o número 2. Nossa Senhora, ela se escondia até dela mesma. Ela não queria aparecer, não, ela era mãe de Deus, mas era a mais humilde das criaturas. Então, que Nossa Senhora possa nos ajudar nesse caminho de humildade e nesse caminho de unidade com Nosso Senhor, que também era humilde, manso e humilde de coração, que é a jaculatória que a gente também reza. Amém? Então, eu fiz essa retrospectiva toda aí, para que a gente possa, saindo daqui, a gente possa olhar para Nossa Senhora de outra forma, a gente possa vivenciar o nosso amor e a nossa amizade com Nossa Senhora de outra forma, tá? Então, vamos lá para o nosso tema principal. Todo mundo me ouve? Diz aí no chat. É muito difícil, né? Se a gente não se vê, a gente não se escuta. Então, fala aí. Todo mundo está entendendo? É isso mesmo? Você concorda? Você não? Você discorda? Deixa eu procurar aqui meu livrinho, meu caderninho que eu escrevi. Tá tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, principal, são as falsas e as verdadeiras devoções à Nossa Senhora. Alguém aí sabe quais são os falsos devotos? Vocês acham que os falsos devotos de Nossa Senhora são quem? Diz aí para mim. Diz aí no chat. Quem é que é falso devoto de Nossa Senhora? Existem... São Luís, ele diz, vou dar uma dica para vocês. São Luís fala que ele descreve que conhece 7 falsos devotos de Nossa Senhora, 7 tipos, né? Não é 7 pessoas, não. 7 tipos de falsos devotos de Nossa Senhora. Alguém aí chuta? Alguém? Ninguém? Ninguém, minha gente. Tá, então eu vou começar. Ninguém mesmo? Agora vocês vão precisar... Isso, Rosemary, muito bem. Kátia, isso aí. Eu preciso que vocês... Queria pedir a gentileza, né, de quem está com seu caderninho, que vocês possam escrever, porque tem muita coisa, e aí, assim, o que eu vou precisar ler, porque por mais que eu explique, eu nunca vou conseguir dizer com as palavras de São Luís. De tão perfeita é a forma como ele trata, então eu vou precisar ler algumas coisas do tratado. Então, se você diz, Michele, eu ainda não li o tratado, a gente vai ler juntos agora essa parte dos falsos devotos, certo? Ok? Vamos lá. Então, eu vou dizer todos de uma vez, sim ou não? Vou dizer. Já que todo mundo, assim, várias pessoas colocaram aí, eu vou dizer. Quem são os falsos devotos? Perdão. Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas e os devotos interesseiros. Ai, meu Deus do céu! Olha, toda vez que tem curso que eu vou dar essa pregação dessas falsas devoção, toda vida eu faço sinal da cruz, peço a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos livre, minha gente, de ser assim. Então, você vai colocar a mão aí no seu coração e vai dizer: Nosso Senhor Jesus Cristo, me livre de ser um devoto assim. São vários números, para quem está me perguntando, Ayane, mas começa no 92. Eu vou do 92 até o 105, certo?
Então, vamos lá. A gente vai para esse capítulo, falsos devotos e falsas... Deixa eu pegar aqui no tratado, para dizer bem direitinho a vocês, porque eu não sei qual é a tradução que vocês têm. Só um instantinho aqui. Que eu anotei aqui. 92, só um minuto. Pronto. É isso mesmo. 92. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Aí, 92, no capítulo 3. Isso mesmo, quem me colocou aí, muito obrigada, capítulo 3. Vamos lá. Então, quem são os devotos críticos? Vocês chutam quem são os devotos críticos? Vamos ver se vocês conhecem algum. Agora, não é para você ficar dizendo assim, olha, é João, é Manuel, é Felipe, é assim. Não é para a gente ficar se lembrando do povo, não. Embora a gente conheça alguns. Mas é para a gente olhar para nós, para saber se nós estamos sendo assim. Senão a gente vai ficar, olha, mas eu conheço meu coordenador, não sei de onde, é desse jeito, olha só. Aí, ao invés da gente crescer, a gente vai pecar e está tudo acabado, né? Não adianta de nada. Então, vamos lá. Quem são os devotos críticos? Presta atenção, minha gente. Olha o que São Luís fala. Os devotos críticos são sábios, orgulhosos, que se bastam. Gente, presta atenção. Os devotos críticos são os sábios orgulhosos que se bastam a si mesmos. Se bastam a si mesmos. Eles, no fundo, de São Luís, têm até alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todo mundo. E criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe. Eu vou ler e depois vou explicar. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores a respeito de Nossa Senhora, né, que eu vou resumir. Vêm com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem. O que mais que os devotos críticos fazem? Acusam as pessoas, até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores. E dizem que é exagero, certo? E que não se deve rezar assim. Vou resumir para a gente poder explicar. Vocês conhecem alguém assim? Ou talvez, será que nós já pensamos assim? Não, eu já sei sobre a consagração. Faz 30 anos que eu me consagro a Nossa Senhora, então eu já sei tudo em destratado. Ou, não, eu tenho 80 anos de idade, já estou há 75 anos na igreja, então eu já me basto, eu já sei de tudo, eu já sei como é que as coisas acontecem, eu já sei como é que se chega no céu. Quando eu chegar no céu, vai ter um tapete para mim me esperando. Esses são os devotos críticos que se bastam. Eu estou brincando, né, exagerando, mas, na verdade, eles criticam as pessoas mais simples e mais humildes que se colocam diante de uma imagem de Nossa Senhora. Meus irmãos, isso não é algo difícil de encontrarmos. Pessoas que até são devotos de Nossa Senhora, mas criticam quando nós temos imagem em casa, criticam quando alguém está ajoelhado diante de uma imagem a rezar, criticam quando beijamos uma imagem, criticam quando colocamos ela num lugar de destaque na nossa casa. Então, às vezes, sem perceber, a mentalidade protestante vai invadindo o nosso coração e o nosso ser. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Eu vou me lembrar da nossa cofundadora, que ela disse que o amor... Eu sempre falo para vocês daquela série Porque Amo Maria. Sempre falo dessa série para vocês. Alguém ligou o microfone. Eu não estou conseguindo ler o chat, certo? Mas aí, depois vocês colocam no final da pregação, eu vou. Ela falou o seguinte, que ela estava tendo uma frieza muito grande no coração em relação a Nossa Senhora.
ela estava muito fria, ela estava muito distante, e ela foi se confessar. Isso é a nossa cofundadora, Emi Nogueira, que faz a série Porque Amo Maria. E quando ela foi se confessar, diante de Nossa Senhora, aliás, diante do padre, né, ela falou da frieza que ela estava sentindo em relação a Maria, que ela já não sentia a distância dela, que ela estava muito, não conseguia rezar como antes, enfim, foi confessando tudo isso o padre, né? O padre deu a absolvição e olha a penitência que o padre deu para ela. E hoje, quando eu rezava, Deus me lembrava muito forte desse testemunho dela, que ela dizia assim, que o padre falou para ela que todas as vezes que ela visse uma imagem de Nossa Senhora, ela mandasse um beijo para Maria. E na hora ela olhou e disse, padre, toda imagem, onde eu vi? Ele, sim, onde você viu? E o povo vai achar que eu estou ficando doida, né? De ficar mandando beijo para Maria. E o padre disse, essa é a sua penitência. E ela partilha que grande salto ela deu a partir daí. Porque ela foi perdendo aquela dureza de coração e aquilo que para ela estava sendo crítico, estava sendo distante de Nossa Senhora, se transformou a partir de um gesto tão simples, que era mandar um beijo para Nossa Senhora toda vez que ela via uma imagem. Irmãos, então nós não podemos ser esse tipo de devotos que rejeitamos as coisas simples e rejeitamos aqueles que se colocam assim. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Talvez muitos nem conheçam, não sabem nem onde é no mapa, né? Mas eu nasci numa cidadezinha chamada Mossoró, distante 300 quilômetros de Natal, capital do estado. E a minha família é mais ainda do interior, cidadezinha assim, bem distante da capital. E eu trabalhei muitos anos no interior. Muitas pessoas, não só no interior do Nordeste, mas no nosso país, não sabem ler. Ou se sabem ler, elas não sabem compreender o que leem. Não só lá, mas em muitos lugares. E muitos não leem a Bíblia. Aqui, muita gente teve dificuldade de ler o tratado, não é verdade? Mas existem muitas pessoas que têm dificuldades de ler a Bíblia, não entendem, não compreendem. E assim, eu vi muitas pessoas que não conseguiam ler a Bíblia, mas conseguiam ficar diante de uma imagem de Nossa Senhora, se ajoelhar e rezar. E ali ter uma experiência profunda do céu. Então, nós não podemos ser esses devotos críticos que apontam o dedo para aqueles que olham para uma imagem e acusam essas pessoas de idólatras, porque nós, como católicos, sabemos que nós não adoramos imagem nenhuma, mas que a figura e a imagem, ela nos serve para nos remeter ao eterno. Então, nós sabemos que não é assim, certo? Então, os devotos críticos, quem são? São aqueles que se bastam a si mesmos, que criticam todas as práticas que outras pessoas singelamente fazem em relação a Nossa Senhora. Então, a gente não pode ter medo de mandar o nosso beijo para Maria, certo? Vamos correr. Os nossos segundos falsos devotos são os escrupulosos. Alguém sabe o que são os devotos escrupulosos? Alguém pode me dizer? Esse aqui ainda é mais comum do que os críticos. Ainda é mais comum. Sabe quem são os devotos escrupulosos? São aqueles que temem desonrar Jesus por honrar Maria. Irmãos, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que temem desonrar nosso Senhor, amando Nossa Senhora. Meus irmãos, isso é muito comum. Então, em nome de Jesus Cristo, isso não pode mais existir no nosso coração. Quanto mais amamos Maria, mais amamos Jesus. Então, a gente nunca pode ter essa ideia de que, ai, meu Deus, eu vou me consagrar a Nossa Senhora, pronto, eu estou colocando Jesus de lado. Ai, eu vou amar Maria, eu estou desamando Jesus. Não, não tem como. Quanto mais eu amo Maria, já repito, mais amo Jesus. Porque quem mais amou Maria neste mundo? Quem mais amou Maria neste mundo? Jesus. Foi quem mais a amou. Certo? Aí São Luís diz assim, ó, no 94, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem.
Nunca, nunca se honra mais a Jesus do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. Quem é o primeiro falso devoto? Os devotos críticos. Qual é o segundo falso devoto? Devotos escrupulosos. Vamos para o terceiro. Esse aqui é perigosíssimo. Os devotos exteriores. Minha gente, fala aí comigo, porque vocês não falam, eu fico achando que eu estou falando sozinha e que só tem eu e essa tela aqui na minha frente. Então, vamos lá. O terceiro tipo de falso devoto, os devotos exteriores. Quem são esses? Vou ler o que São Luís diz. Os devotos exteriores são aqueles... Ótimo, obrigada, Flávia. Os devotos exteriores são aqueles que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem Maria em práticas externas. É bem fácil, né, de compreender. Os devotos exteriores são aqueles que tudo fazem de forma externa. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Ficam, irmãos, na exterioridade dessa devoção, por lhes faltar espírito interior. Olha o que é que São Luís diz para a gente. Rezarão muitos terços às preces. A Maria cheia de graça é convosco, bendita vai a mulher. Ouvirão muitas missas sem atenção. Irão sem devoção às procissões, sem mudar de vida, sem fazer violência ao seu coração e nem imitar as virtudes de nosso Senhor. Irmãos, que sejamos nós aqueles que verdadeiramente não vivem dessa forma. Que o nosso coração ele possa pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que a nossa devoção ela seja interior, que ela seja profunda, que ela seja verdadeira, que as práticas que nós fazemos sejam uma expressão daquilo que vivemos no mais profundo de nós. Seja uma expressão, mas que não seja um adorno. Não adianta eu andar para cima e para baixo com várias práticas, mostrando para as pessoas algo e aquilo não fazer sentido na minha vida. E eu não ser capaz de entregar um copo de água a quem tem sede, mas eu estou, Ave Maria, cheia de graça, e Nossa Senhora está bem distante, porque o meu coração não está unido ao dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas práticas exteriores. Elas precisam existir, mas sendo reflexo daquilo que está no mais profundo do nosso coração, certo? Passando para o quarto tipo de devoto falso. Vamos lá. São os devotos presunçosos. Esses também são muito perigosos. Todos são, né? Mas esses são muito perigosos. São Luís nos ensina, eu estou seguindo a sequência, tá? Estou do 92 e vou até o 105. São Luís nos ensina que esses devotos presunçosos são aqueles que não têm um coração voltado à conversão, porque eles estão acostumados com o pecado que vivem. Estão completamente acostumados a viver daquela forma e não têm dentro de si o ímpeto de mudar. Então, eles se confiam assim, não, eu sou devoto de Nossa Senhora, ela vai me salvar, né? Ela vai cuidar de mim, mas não existe um movimento da pessoa de mudar de vida. E aí São Luís diz assim, são aqueles pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, escondem a avareza, a cobiça, a injustiça. Olha o que ele fala, prestem bem atenção. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmo que Deus os salvará e que não serão condenados porque rezam o texto. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa sim rezar o texto, a gente precisa sim
ter as nossas práticas devocionais, mas a gente pode até não conseguir, meus irmãos. A gente pode até cair 1000 vezes por dia, mas 1001 vezes nosso Senhor vai nos levantar, se o nosso coração desejar isso. O que a gente não pode é se acomodar a viver uma vida de pecado, numa vida distante, e ainda dizer, não, mas eu estou rezando o meu texto aqui. Preste bem atenção como São Luís nos ensina. Eu estou rezando o meu texto aqui, mas dentro de mim não tem um movimento de mudança. Eu estou rezando o meu texto aqui, mas o meu coração está em falar mal de fulano. Eu estou rezando o meu texto aqui, mas o meu coração não perdoa cicrano. E às vezes a gente acha que perdoar é algo muito, muito maior do que nós, mas o perdão é um ato de decisão. É colocar diante de Deus e dizer, Senhor, em teu nome eu perdoo fulano de tal. Senhor, meu coração sangra. Meu coração está despedaçado. Mas em teu nome, Jesus, pela intercessão amorosa da Virgem Maria, eu quero perdoar fulano de tal. E não dizer, não, eu vou morrer assim, vou passar o resto da minha vida e isso aqui não vai mudar no meu coração. Então, nós não podemos ser esses devotos presunçosos que acham que porque fazemos alguma prática devocional a Maria, pronto, estamos salvos, mas não existe movimento algum no nosso coração em ter uma nova vida. Certo? Partilhem aí, por favor, quero ouvir vocês. Até agora, entenderam alguma coisa, não entenderam nada? Falem aí, quero ouvir vocês. Entendendo tudo. Quem está falando para eu ver quem foi que falou? Muito bem explicado, Jaqueline. Quem mais? Quero ouvir vocês. Estou cansada de falar sozinha. É muito ruim que eu não vejo ninguém. Acho que essa última. Pois é muito fácil mesmo, Flávio. Quem mais? Até agora, se identificou com algum desses devotos aí, não adianta ficar apontando dedo para ninguém, não, tá? É para a gente olhar para nós. Que mais? Mais alguém? Posso seguir? Quais foram os devotos mesmo que a gente viu até agora, hein? Quais foram? Bora, minha gente, me ajude aí. Críticos, que mais? Críticos, escrupulosos, exteriores. Sim. Exteriores e presunçosos. E presunçosos. Ótimo. Vamos lá. Aí tem outro aqui, que esse aqui também é bem complicadinho. Eu não sei se alguém vai se identificar, não sei. Mas se a gente for, como é que eu posso dizer, identificando em nós alguns desses falsos devotos, nós vamos nos confessar antes da nossa consagração, da nossa renovação. Então, é importante que a gente diga para o padre, padre, às vezes eu fui tão crítica, às vezes eu olhei assim, vi alguém beijando a imagem de Nossa Senhora e disse, ai, que exagero. Ou eu vi alguém ajoelhado diante da imagem, olha só. Então, que a gente se confesse, porque nós precisamos viver a verdadeira devoção, e não uma falsa devoção. Não é isso? Então, o tratado nos convida a viver uma verdadeira devoção. E, às vezes, a gente vai vivendo assim, sem perceber. Outra coisa, né, que muitas vezes nós podemos estar acomodados, e aí na nossa confissão nós vamos dizer isso para o padre. Padre, quantas vezes eu me acomodei nesse pecado, deixei para lá, não mudei de vida? Quantas vezes eu estava com o texto na mão e alguém passou e eu fiquei rezando o texto só para fulano ver que eu estava rezando? Às vezes a gente faz isso e não percebe. Eu vou... me achei melhor do que fulano, porque sou consagrada a Nossa Senhora e fulano nem para a igreja vai. Então, muitas vezes a gente vai sendo presunçoso, a gente vai sendo crítico, a gente vai sendo... os próximos que nós vamos ver agora, né, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, às vezes a gente vai sendo exterior, tudo nosso é muito exterior, mas
dentro de nós aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro. E tudo isso nós precisamos ter muito cuidado. A quinta falsa devoção, irmãos, são os devotos inconstantes. Alguém aí é inconstante? Alguém aí é inconstante, irmãos? Infelizmente, nós somos inconstantes. Infelizmente, nós começamos esse curso com 248 inscritos. 248. Nós estamos aqui com menos de 100. Tudo bem que tem o pessoal do YouTube e tem aquelas pessoas que não assistem hoje e que assistem depois. Pois é, Flávia. Mas Nossa Senhora hoje nos convida a viver a graça da constância, porque ela é constante. Vamos lá, o que é que São Luís nos ensina? Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção a Nossa Senhora, mas por intervalos. Ora, vê se alguém se identifica aí. Ora, são fervorosos. Ora, são tíbios. Tíbios são aqueles meio sem força, desanimados, fracos, né? Ora, parecem dispostos a servir. Pouco depois, já não parecem mais os mesmos. Eu estou no 99 do tratado. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem. Todas. Mas logo depois, não praticarão as regras com fidelidade. Olha o que São Luís nos diz. Mudam como a lua. Meu Deus, quando eu li assim, Pai eterno, mudam como a lua. Que a gente possa pedir a Nossa Senhora, irmãos, a graça da constância. Porque o tratado também nos diz que precisamos amar a Nossa Senhora tanto nas bodas de Caná, que foi na festa, como no Calvário, na cruz. Então, a nossa devoção, ela precisa ser constante. Não é porque a gente... Mais uma vez eu falo. Ai. Jesus, alguém gritou. Alguém desliga o microfone, por favor. Vamos lá, voltando. Enfim, até me desconcentrei aqui. Vamos lá. Então, assim, muitas vezes nós somos esses que precisamos olhar para o caminho da nossa vida e precisamos recomeçar, e precisamos pedir a graça da constância, porque Nossa Senhora é assim, constante, firme, leal e fiel. E, como eu falei lá nos outros falsos devotos, né? Não é porque a gente não erra, mas é porque a gente precisa de um apoio sobrenatural, uma graça sobrenatural para nos ajudar a seguir a caminhar. Certo? Vamos lá. Então, vamos pedir a Nossa Senhora a graça da constância e da fidelidade. Os próximos falsos devotos, você tem até que respirar, né? Com tanta coisa que a gente vai se identificando. Esse aqui, a gente precisa ter muito cuidado. Eu peço a Deus a graça de não sermos assim. Os falsos devotos são aqueles devotos hipócritas. Quem são os devotos hipócritas? São aqueles que cobrem os seus pecados com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Se confunde um pouco com aquelas práticas com os devotos exteriores, né? Mas os devotos exteriores, não é que eles sejam hipócritas. Os devotos exteriores, eles até até vivem as práticas, mas elas não chegam ao mais profundo do coração. Compreendem? Rezam textos apressados, ave-marias apressadas, ladainhas apressadas, mas aquilo não tocou o seu coração. Não vivenciaram aquilo interiormente. É preciso viver essa graça. Os hipócritas, não. Porque os hipócritas, eles nem querem, eles querem apenas mostrar o que são aos outros. E isso é, assim, um perigo absurdo. Porque eles querem cobrir os seus pecados com o manto da Virgem Maria. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui bem
sei lá, você é um consagrado a Nossa Senhora e você se apresenta como tal, mas, na verdade, a sua vida, o que você faz, não tem nada a ver com aquela sua consagração. E você passa para os outros uma imagem completamente diferente de quem você verdadeiramente é. Dá para compreender? É porque eu não quero trazer assim, detalhes muito concretos, mas vocês podem imaginar alguém que pode levantar um falso testemunho absurdo de alguém, e alguém que pode... vocês podem trazer todos os pecados capitais para cá, mas a pessoa não quer mudança. A pessoa apenas se esconde naquela capa de religioso, naquela capa de devoto de Nossa Senhora, mas que, na verdade, é um hipócrita. Aí, esses aqui que eu vou trazer, que são os últimos, graças a Deus, a gente está chegando ao fim, vamos recordar quem são. Críticos, bora lá, para a gente não esquecer. Críticos, presunçosos, que mais? Escrupulosos, exteriores, inconstantes, hipócritas. Agora, esse daqui, o último, são os devotos interesseiros. Tomara que ninguém aqui seja interesseiro, certo? Peça a Deus que ninguém seja interesseiro. Quem são esses interesseiros? Que só recorrem à Virgem Maria para ganhar algum processo, para ter alguma doença sarada, curada, para evitar algum perigo, para resolver alguma situação. Então, só recorre a Nossa Senhora, como diz no Nordeste, nas agonias, nos aperreios. Depois, sabe nem quem é, sabe mais nem o caminho da igreja. Né? Então, que a gente possa ter muito cuidado, meus irmãos, com a nossa devoção à Virgem Maria. Ela precisa ser uma devoção livre de todos os interesses. Nós precisamos olhar para Nossa Senhora e querer ser devota dela por quem ela é e por quem nós queremos ser. Thaisa disse tão belamente na semana passada, em Maria, tudo o que nós queremos ser. Então, nós precisamos olhar para Nossa Senhora e desejar ser como ela, desejar suas virtudes de pureza, desejar suas virtudes de fidelidade, desejar suas virtudes de constância, desejar suas virtudes de oração, desejar suas virtudes de amor a Deus, desejar suas virtudes, vamos lá, tem inúmeras, de castidade, desejar suas virtudes de bondade, de ternura, de amor, tudo que Nossa Senhora é. E não porque Nossa Senhora vai me dar alguma coisa. Eu vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu quero resolver um problema na minha vida, eu vou me consagrar a ela por causa disso. Pode até ser, e isso mesmo, caridade, humildade, pode até ser que se resolva o problema da sua vida. Mas a sua consagração a Nossa Senhora não pode ter esse pressuposto. De jeito nenhum. Irmãos, muitas pessoas nos procuraram com diversas realidades pessoais e perguntavam para nós se podíamos consagrar a Maria. E a consagração a Nossa Senhora é como um remédio salutar, sabe, como um remédio eficaz na luta contra o pecado na nossa vida. Então, a gente se consagra a Maria não porque somos perfeitos, não é porque somos os melhores, não é porque somos os mais sábios e nos bastamos, mas nos consagramos a Nossa Senhora porque precisamos dela, porque somos seus filhos, e porque somos seus filhos, precisamos estar perto da mãe, e precisamos imitar as suas virtudes, e precisamos ser amigos dela, e precisamos estar junto dela. É por isso que nós nos consagramos, certo? Então, a gente falou dessa ruma de coisa ruim, né? Que são essas falsas devoções. Livrai-nos, Senhor, de todas elas. Então, quando a gente for rezar a nossa ladainha, a gente reza, né? De ser um devoto crítico, livrai-me, Senhor. De ser um devoto interesseiro, livrai-me, Senhor. A gente vai ter que rezar assim agora, né? De ser um devoto inconstante, livrai-me, Senhor. A gente vai ter que colocar todas essas falsas devoções aí na nossa ladainha, pedindo ao Senhor que nos livre. Então, a verdadeira devoção, ela precisa ser o quê?
já que a gente falou desse monte de falsa devoção, então as verdadeiras devoções precisam ser quais? Interior, a gente já explicou que ela não pode ser exterior, então ela precisa ser interior, no mais profundo do nosso coração. Ela precisa ser terna. O tratado no númerozinho 107 diz que a nossa devoção ela precisa ser cheia de confiança à Virgem Maria. Então, irmãos, a gente precisa ser cheios de confiança, de amor a Nossa Senhora. Não é porque ela vai nos dar aquilo que a gente pede, é porque ela vai nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor. Então, nosso coração precisa ser cheio de confiança e de amor a Maria. A nossa devoção, ela precisa ser santa, livre de todos os interesses que não sejam a santidade. A nossa devoção precisa ser constante. Já que ela não pode ser inconstante, ela precisa ser constante, fiel. E a nossa devoção precisa ser desinteressada, já que ela não pode ser cheia de interesses que não a santidade. Eu preciso amar, como São Luís fala, né? Eu vou repetir para que a gente não esqueça. A gente precisa amar Maria tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Né? Ou então, tanto nas bodas de Caná como no Calvário. Enfim, irmãos, faz 35 minutos que eu estou aqui falando para vocês, então a gente vai se encaminhando para o nosso final. Peço perdão pelas intercorrências do início, né? A gente teve uns probleminhas técnicos aí para começar a nossa partilha, mas Deus sempre vence. Espero que essas palavras possam ter caído no nosso coração e nesse dia tão feliz de São Luís Leone Montfort, como nós somos felizes de podermos participar deste curso no dia de São Luís. Que grande alegria a gente poder ter a intercessão de São Luís nesse caminho. Se você está desanimado, fraco, cansado, não está conseguindo fazer os exercícios como você gostaria, se você está se sentindo indigno ou qualquer outra palavra, peça a São Luís que te ajude. São Luís era um homem cheio de confiança em Nossa Senhora, um homem cheio de amor por Maria, um homem que queria ser santo, e um homem que anunciava Maria aos quatro cantos. E eu brincava com meu esposo hoje que São Luís queria tanto que Nossa Senhora fosse conhecida, que depois de não sei quantos anos de sua morte, ainda estamos nós aqui, né? No ano 2021, lutando aqui para nos consagrarmos aqui. Eu tenho certeza que os nossos filhos, os nossos netos, e, enfim, por séculos e séculos, essa devoção de Nossa Senhora vai sendo espalhada por causa do sim daquele homem. Um homem. Quem era São Luís? Um homem como nós. Um homem como nós. Não havia nada de extraordinário em São Luís. O que havia de extraordinário nele era o amor que ele tinha a Nossa Senhora. Então, que a gente possa pedir a ele, de todo o nosso coração, São Luís, nome grande, né? São Luís Maria Grignon de Montfort. Se você esquecer, diga só São Luís. São Luís, nos ajude a amar Maria. É esse o pedido do nosso coração. Por isso, fechemos um pouquinho os nossos olhos. E com a mão sobre o seu coração, deixemos que tudo isso que a gente escutou possa cair profundamente em nosso ser. Maria, nós nos confiamos a Ti mais uma vez nessa noite. Te agradecemos, Maria, por Tua bondade, Tua ternura na nossa vida. Queremos Te confiar esse tempo que nos falta. Está tão pertinho a nossa missa de consagração. Cuida do nosso caminho. Dá-nos a graça, Maria, de não nos perdermos, não sermos esses críticos, esses soberbos, essas pessoas que se bastam, mas que dependamos de Ti e de Jesus, Maria. Todo o coração nós te pedimos. Confiamos aos Teus cuidados, à nossa preparação. E a Ti, São Luís, intercede por nós nesse dia tão santo, tão especial. Dá-nos a graça de amar Nossa Senhora como Tu a amaste.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora